Boa tarde a todos. Então eu quero comentar sobre umas visões que eu tenho, mas vou comentar as últimas visões que eu tive essa semana. Eu estava orando em casa e vi Deus com a espada fora da bainha. Eu já entendi o que queria dizer. Depois eu estava orando na igreja no outro dia e vi Deus se levantar do seu trono e ir atingindo as lavouras com praga, as plantações. Então Deus não tem o prazer do nosso sofrimento. Deus não tem prazer da nossa dor, de nós estar doente, da nossa tristeza, da nossa pobreza. Deus sim tem o prazer de ver a gente feliz, com paz, felicidade, amor e alegria, próspero, em união. Mas o pecado não deixa que a gente seja feliz e próspero. O pecado impede Deus trabalhar na nossa vida. E aí quem que vai trabalhar na nossa vida é o mal. Aí o mal vai entrar em cena. Aí vem dor, doença, peste, praga, desunião entre a família, desunião entre todos por causa do pecado. E o povo não entende, o povo acha que isso tudo é normal, que tem peste que acha que é feita em laboratório, pode até ser que seja feita, mas é permissão de quem? De Deus. Praga nas lavouras, né? As pessoas acham que isso é natural, é da natureza. Então, dor, doença, pragas, tudo isso acham que é da natureza ou feito em laboratório. Mas é permissão de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus não tem prazer da nossa dor. Deus não tem prazer de ver a gente doente, nem pobre, nem sofrendo, nem triste. O prazer de Deus é que a gente vive em paz, com felicidade, amor e alegria, e união e próspero. Mas a gente não dá lugar para Deus. A gente nunca vai achar que a gente está errado. A gente sempre acha que a gente está certo. A gente nunca vai colocar Deus na nossa vida, dizendo, não, se nós errar, Deus vai cobrar. A gente não pensa assim. Então vem o sofrimento, vem as desgraças, vem a morte antes do tempo, vem a dor, a doença, a peste, a pobreza, acidente e coisas dessa natureza. Mas não é natureza da natureza mesmo, por causa da poluição, por causa disso aqui. Não, é por causa da natureza do pecado que isso está acontecendo. Mas a gente não reconhece. Se a gente reconhecesse o nosso erro, a gente se arrependia dos nossos pecados e não pecava mais. Aí Deus curaria a nossa terra, curaria o nosso povo e curaria a nossa terra. É isso. Reconhecer que Deus é o único Deus e é o único que deve ser adorado. E não devemos de pecar, nem contra Deus e nem contra o nosso próximo. Fazer as coisas certas. Se nós faremos o bem nós alcançará. Mas se nós não fizermos o bem, quem pode nos alcançar? O mal. Deus não tem o prazer da nossa desgraça, da nossa dor, da nossa doença. Deus não tem o prazer da nossa miséria. A Bíblia diz que Deus não tem prazer da morte do iníquo, do homem ruim. Deus não tem prazer. O prazer de Deus é que todo mundo se salve, que todo mundo, o quê? Se reconcilie a Deus, que todo mundo se salve. Todo mundo salva a sua alma. O prazer de Deus é que a gente vive em união, em paz, felicidade, com amor e alegria, e saúde e prosperidade. Isso é o prazer de Deus. Mas isso impede que nós chegamos a Deus para prosperar, para ter felicidade, paz e saúde e amor. Pelo pecado, pela ignorância. Pela nossa própria ignorância. E Deus está errado conosco. Está errado com o mundo inteiro.
Deus está irado com o mundo inteiro. E nessa semana também eu teve uma visão de Apocalipse. E nessa visão que Daniel teve, né? João teve, essa foi mais que João teve, né? Aquela visão, né? Das rãs, né? Dos espíritos imundos, que era 3 rãs, eram espíritos imundos saindo da boca do falso profeta, da besta, né? E do dragão. Pois então, eu tive uma visão e eu olhando e vi que surgiu debaixo da areia do mar 3 rãs. Ela tinha 3 metros de largura, né? Era muito grande aquelas rãs. E elas subiram daquela areia e foram de encontro com os 3 profetas. E os 3 profetas vindo e elas indo, quando chegaram, elas foram confrontar os profetas. E no confronto contra os profetas falaram uma palavra que eu não entendi, e nem essas 3 rãs, espírito de demônios. Mas essas 3 rãs, quando chegou nos profetas, elas se transformaram em homem. A figura era rã, mas no momento que chegaram os profetas, se transformaram em homens, espíritos imundos, mas a semelhança de um homem. Elas deixaram a semelhança de rã e se tornaram semelhança de 3 homens. E os profetas falaram uma palavra que eu não entendi, e nem aqueles 3 homens imundos. E os profetas falaram aquela palavra e eles não entenderam e perguntaram o que quer dizer isso. Aí um dos profetas disse, essa palavra quer dizer o seguinte, que houve um fim do mundo, houve um dilúvio no tempo de Noé. Mas também agora vai haver a destruição das cidades. Esse é o segundo fim, destruição das cidades. E naquele momento se foi a visão. Aí dali 2 dias eu fui olhar. Teve tempo de ir lá olhar a Bíblia e vi em Apocalipse 16. E se você olhar Apocalipse 16, e eu vi agora a minha visão das 3 rãs, que são os 3 espíritos imundos, que se levantou da beira do mar, da praia, e foram confrontar. Vocês vão ver lá em Apocalipse 16, que diz que 3 espíritos imundos, da semelhança de rã, saiu da boca do dragão, da serpente e do falso profeta. E foram se aliar com quem? Com os reis. Com os reis, para guerrearem contra os santos de Deus. Esses espíritos imundos estão se aliando com muitas religiões, muitos países, muitos governadores, para confrontar com a igreja de Deus. Isso já está acontecendo no meio de nós, a gente não está vendo isso. Que é um confronto direto. Igreja contra igreja, reino contra reino, que é igreja contra igreja, certo? É o reino de Deus contra o reino das trevas. Está se levantando igreja contra igreja, pastor contra pastor, pregador contra pregador. Os pregadores já não pregam mais contra Satanás e contra os espíritos das trevas, contra a potestade das trevas. Mas os pregadores pregam contra quem? Contra os pregadores. Porque um pregador pega dízimo, porque um pregador faz voto, porque um pregador ele está errado porque ele
quer muito dinheiro, porque ele quer fazer voto, porque ele pede muita oferta, porque ele pede o dízimo. E os pregadores estão pregando contra os pregadores, mas não contra a Satanás. Então estão pregando contra as coisas de Deus, porque o dízimo é a coisa de Deus, o voto é uma coisa de Deus. Até Jesus comentou sobre o voto e curou lá o leproso e disse: vai, se apresenta ao sacerdote e paga o seu voto, para que sirva de testemunho do bastão de Araão que brotou, que está lá no templo. Foi deixado no templo o bastão de Araão que floresceu, brotou e floresceu. Então Jesus disse: paga seu voto. Jesus também ajuntava as ofertas. E os pastores pregam contra as ofertas. Os pastores pregam contra os votos que Jesus participava, dos votos e das ofertas. O que Jesus falou do dízimo? Jesus disse: vós, escribas, hipócritas, fariseus, que dão o dízimo do hortelão, do heno, e vocês que dão o dízimo disso e daquilo, e não fazem o que é o principal, que é a caridade, o amor, a compaixão para as pessoas. Mas o que Jesus disse? O quê? Não deixai de fazer essas coisas também, que é pagar o dízimo, que é devolver o dízimo. Mas as pessoas, elas entendem só para o lado de prejudicar a obra de Deus. Os próprios pastores, pregadores, os próprios membros de igreja, eles querem o que? Prejudicar a igreja de Deus, a obra de Deus, para o benefício próprio. Quando fala em dinheiro, aí a igreja está errada. Quando fala em dinheiro, o pastor está errado. Porque o dinheiro é tudo na vida dessa pessoa. Mas o dinheiro serve tanto para nós alimentar, como também para nós vestir, mas também para ajudar a obra de Deus, para pagar aluguel, água, luz, para pagar, para comprar as coisas de higiene para a igreja. Então, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas de quem que é a igreja? De quem que é a obra? É minha? É do outro pastor? A sala, é de quem a sala? É de Deus a sala? Ou é do proprietário lá que cobra imposto, que cobra o aluguel? Quem paga aluguel? Quem vai pagar água? Será que a Celeste vai dar a luz de graça? A Simai vai dar a água de graça? Será que o dono da sala vai dar o aluguel de graça? Ou será que o pastor vai ter que tirar do bolso dele e pagar tudo isso? Porque um usado de Satanás, um pastor usado de Satanás, um pregador usado de Satanás, falando nas redes sociais, dizendo que Deus não precisa de dinheiro, porque falando contra o dízimo, falando contra a oferta, falando contra o voto, e a obra de Deus padecendo. Se não tivesse o dízimo, nem as ofertas, nem os votos, não tinha uma igreja aberta sequer. Não tinha. Não tinha como. Como ia sustentar a obra? Nós tínhamos que fazer o culto nas casas, para que a obra de Deus continuasse. E como é que nós íamos reunir 100, 200, 300, 2.500 pessoas? Tem igreja que tem 3, 4, 5 mil pessoas. Aonde vai colocar dentro das casas? Não tem como, gente. Então pregadores estão pregando contra quem? Contra as potestades de Deus. Estão pregando contra a igreja. Não estão pregando contra as potestades do mal, contra Satanás. Eles não estão pregando contra o mal. E o que esses pastores deviam fazer? Porque esses pastores estão sendo usados por Satanás. Essas pessoas que falam mal do dízimo, oferta e voto, mal das igrejas, mal dos pastores, está sendo usado por quem? Para prejudicar a obra, né? Eu estou falando aqui dos pastores, porque os pastores estão prejudicando as igrejas.
estão sendo usados pelo inimigo. Para quê? Para que esses 3 espíritos das rãs, que saem da boca do profeta, do dragão e da serpente, vai se aliar com os povos para fazer guerra contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. E se a gente não abriu os olhos ainda, que entre nós já está acontecendo isso. É pastores pregando contra pastores, é pastores pregando contra o dízimo, contra a oferta, contra o voto, contra a igreja. É irmão contra irmão, é nação contra nação, é reino contra reino, é reino contra reino, é o reino das trevas contra o reino de Deus. Mas ainda nós vamos ter nação contra nação, que daí é guerra mesmo, é guerra não espiritual, é guerra dos homens. Ainda nós não temos nação contra nação, que é uma guerra, né, a terceira guerra mundial, né, que isso vai acontecer, né? Não sei quando, mas vai acontecer a terceira guerra mundial. Isso vai ser nação contra nação. Mas reino contra reino já está acontecendo. É o reino de Satanás contra o reino de Deus. E quem contribui com isso somos nós. Um falando mal do outro, falando mal do dízimo, falando mal da oferta, falando mal do voto, falando mal das pessoas que ajudam a igreja. Pastores pregando contra pastores, aonde que devia pregar contra Satanás, contra a potestade das trevas, aonde que eu tinha que pregar a favor das pessoas, orando para as pessoas, pregando para as pessoas, para se livrar do mal, para as pessoas deixar do pecado, para as pessoas se libertar, deixar do pecado, deixar do vício, deixar das coisas que não agradam a Deus. Os pastores estão aí para pregar para quê? Para as pessoas, para doutrinar as pessoas, não perder seu tempo com discussões sobre dízimo, oferta e debatendo contra pastores, porque nós não somos políticos. Nós não somos políticos, nós somos pastores, não políticos. Nós temos que pregar para a salvação das almas, para libertar as pessoas do pecado, para doutrinar as pessoas, para libertar as pessoas, não para criar contendas. Então os pastores ficam perdendo tempo, debatendo contra pastores, um contra o outro. Nós temos que pregar a salvação, o arrependimento, para a salvação das almas, para a libertação das pessoas. Há muitas pessoas que sofrem, que estão doentes e não são libertadas, nem do pecado. Não se liberta do pecado, não se liberta da doença também. Há muitas pessoas que estão morrendo no pecado e não estão sendo salvas. E os pastores ainda tendo tempo para discutir sobre dízimo, oferta. Ei, vamos abrir os olhos, gente. Vamos pregar a doutrina. Vamos fazer com que o povo saiba a verdade, para que o povo venha a ser liberto, para que o povo se salve. E se morrer, more salvo. More com a certeza que está salva, não more no pecado. Nós não podemos perder o nosso tempo com um discurso em vão. Isso é politicagem. Isso são pregadores políticos que pregam politicagem na igreja. Nós devemos pregar para o arrependimento dos pecados, para a salvação. Ter mais tempo para orar pelas pessoas em redes sociais. Orar para as pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, pessoas que estão na pobreza. Isso que nós temos que fazer. Porque esses 3 espíritos de demônios, que são em forma de rã, que saiu da boca do falso profeta, da besta e do dragão, e são 3 espíritos imundos, desencaminhando as pessoas, entrando na mente e no coração das pessoas para desencaminhá-las, para confrontar a igreja de Deus, para confrontar o reino de Deus. Nós temos que abrir os olhos, porque senão nós vamos ser mais um enviado de Satanás e não de Deus. Nós temos que se cuidar
nós, pessoas cristãs, se cuidar para que nós não venhamos trabalhar para os espíritos imundos, para Satanás, para a besta, para o falso profeta, para o dragão, para esses 3 espíritos imundos que vai entrar na mente, e já está entrando na mente de muitas pessoas que se diz forte, que se diz pregador forte, mas está sendo usado pelos 3 espíritos imundos em forma de rã para confrontar a igreja de Deus, para pregar contra pastores, para pregar contra as potestades de Deus. Porque o dízimo é de Deus, a oferta é de Deus, o voto é de Deus, certo? As igrejas são de Deus e estão sendo prejudicadas através de politicagem de próprios pastores que vêm se pregar a verdade e a doutrina, estão pregando, não estão pregando, estão fazendo discursos políticos religiosos, que isso não leva a nada. Enquanto que esses pastores, esses pregadores, estão discutindo entre si próprio, entre eles mesmos, muitas almas estão se perdendo, muitas almas estão descendo no inferno, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão lá enfermas, muitas pessoas estão lá debilitadas, enfermas, numa cama de hospital, muitos em casa, vegetando, muitas pessoas doentes, muitas pessoas pobres, muitas pessoas passando fome, necessidade, e os pastores discutindo política religiosa. Nós temos que ter consciência, uma consciência limpa, honesta, não ficando debatendo política religiosa. Nós temos que salvar as almas para Deus. Se nós não conseguimos curar as pessoas através da oração, mas pelo menos salvar a alma delas. Se a nossa fé é muito pequena, mas muito pequena, que nós não temos fé para curar as pessoas através da oração, mas pelo menos salvar a alma delas para Deus. Se nós não temos fé de tirar as pessoas de um leito de hospital através da oração, se nós não temos fé de curar uma pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, se nós não temos fé de orar para a pessoa e a pessoa prosperar, sair da miséria, se nós não temos fé para curar e para abençoar a pessoa na prosperidade, tirando da miséria, se nós não temos essa fé, mas pelo menos pela doutrina vamos salvar a alma da pessoa, pela doutrina vamos salvar a alma da pessoa. Eu peço que todos façam como o que fizeram antigamente, que Deus disse ao povo lá no deserto, disse para o profeta, diga assim: manda todo mundo escrever os mandamentos nos murais, nos muros, nas olas dos vestidos e na testa. Escrever para que eles todos os dias dê de frente e veja os mandamentos. E não se esqueça das minhas ordenanças, do que eu quero que eles façam, para que eles não venham pecar, não venham se corromper. Assim aconteceu no tempo que o povo saiu do Egito, que o povo vendo todas aquelas maravilhas, mar se abrindo, o rio Jordão se abrindo, muralhas sendo destruídas, muralhas caindo, fogo descendo do céu. Todas essas maravilhas e muito mais que eles viram, as 10 pragas do Egito, mesmo assim, eles estavam se corrompendo e Deus mandou o quê? Que escrevesse nos muros, nas paredes, nas olas dos vestidos, das vestes, né? Para escrevesse os 10 mandamentos, para que o povo, todo dia que ele acordava, ele olhava e via os mandamentos de Deus. Para quê? Para não se corromper. Assim nós temos no dia de hoje. Hoje nós temos que escrever os 10 mandamentos
nossa casa, nos muros da nossa casa, para que nós todo dia olhamos e não venhamos pecar, se corromper, pecar contra o nosso próximo e contra Deus. Certo? Para que nós não venhamos a pecar. Porque Jesus veio e deixou 2 mandamentos. Disse, esses 2 mandamentos, amai o próximo com a si mesmo, que é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é amai a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a tua alma. E amai o seu próximo como a ti mesmo. Aqueles 10 mandamentos, entrou tudo dentro desses 2 mandamentos. Mas não funcionam esses 2 mandamentos porque o povo não sabe o que é amor. O povo não sabe o que é amor e não respeita o amor. E não respeita quem ama também. As pessoas não respeitam a outra que ama. As pessoas não sabem o que é amor. Sabe? Por isso que tem que escrever os 10 mandamentos de novo. Tem que ler os 10 mandamentos de novo. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que quer dizer amor. As pessoas não sabem o que quer dizer amor. O que é amor? Porque se a pessoa ama a Deus, faz tudo o que Deus manda. Não peca contra Deus. Se a pessoa ama o seu próximo, ama as pessoas, as outras pessoas, não comete nada contra a outra. Não tem inveja, não fala mal da vida do outro, não logra a pessoa, não comete adultério, não engana, não mata, não fere, certo? Não odeia, não entristece a outra pessoa. Mas a pessoa não sabe o que é amor. Por isso que tem que ler novamente os 10 mandamentos. Por isso que tem que escrever nas paredes das nossas casas os mandamentos de Deus, assim como aconteceu nos tempos antigos. Porque nós estamos se corrompendo por não conhecer a verdade. E a verdade não liberta nós, porque há muitas pessoas que estão doentes e não conseguem se curar porque não conhecem a verdade. Porque no momento de conhecer a verdade, será liberta de toda a dor, da doença e da miséria, da fome, da sede e da peste. E ainda a alma será salva, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que reconhecer. Escrever os 10 mandamentos. Os 2 mandamentos de Jesus são ótimos, porque os 2 mandamentos falam de amor, mas as pessoas não sabem o que é amor. Então tem que escrever os 10 mandamentos lá. Para as pessoas olhar, ler todo dia os mandamentos, para que não venha pecar nem contra Deus e nem contra o seu próximo. Porque 4 mandamentos foi escrito para não pecar contra Deus. E 6 mandamentos foi escrito para não pecar contra o seu próximo. Mas pastor, se eu peco contra Deus, eu vou para o inferno. É claro que sim. Mas pastor, se eu peco contra o meu próximo, eu não vou para o inferno. Vai para o inferno também. É o mesmo pecado. Pecar contra Deus e pecar contra o teu próximo é o mesmo pecado. Você vai para o inferno, a mesma coisa. Você vai pagar por isso. Você vai pagar através da miséria, através da doença, através de muitas coisas que você vai perder na tua vida. Você vai perder teu casamento, vai perder tua família, vai perder as tuas finanças, teu emprego, você vai perder a tua felicidade, a tua paz, você vai perder as tuas finanças, você vai perder a tua saúde, tudo por causa do pecado contra o teu próximo. 4 mandamentos foi feito para você não pecar, para nós não pecar contra Deus. E 6 mandamentos, que fecha os 10, para não pecar contra o nosso próximo. Mas tanto os 4 como os 6 são pecado, e pecado sempre é pecado, seja pequeno ou seja grande, é pecado. E eles serão cobrados. Primeiro com castigo, com doença, peste, dor, separação, miséria, e depois o inferno. Aí entra um pecado que não há perdão.
Pecado contra o Espírito Santo de Deus. Certo? Mas eu posso pecar contra o povo e contra esses 10 mandamentos, eu posso pecar e que sou perdoado? Sim, você é perdoado, mas se você morre antes de pedir o perdão, se você morre num acidente, num ataque do coração, não dá tempo de você pedir perdão, nem para o teu próximo e nem para Deus. Porque se você não pede perdão para o teu próximo, Deus não te perdoa. Tá bom? Mas pastor, o que é pecar contra o Espírito Santo? Outro vídeo eu conto. Tá bom? Para não ficar muito grande esse vídeo, tá bom? Então, escreva. Já que você não consegue, já que nós não conseguimos escrever os mandamentos no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Deus e nem contra o nosso próximo, então nós vamos ter que escrever nas paredes. Para que todo dia nós olhamos os 10 mandamentos e não venhamos pecar contra Deus e nem contra o nosso próximo. Para que nós não seja ferido com dor, doença, peste e pobreza. Certo? E o pior de tudo, hein? O inferno espera o pecador lá. Te cuida. Crê em Deus. E verifique os mandamentos todos os dias. Para não se corromper. Amém?